De representante comercial de medicamentos a vendedora destaque nacional na Qualicorp. Com muito carinho eu recebo ou reencontro uma pessoa muito querida para mim, Andréia Tavares. Tudo bem, Andréia? Olá, Marcos. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer te receber aqui. Prazer meu. Uma pessoa, primeiro, para mim, muito querida, né? Porque a gente tem uma história. Verdade. Também antes da JC Luz, mas que certamente vai falar para muita gente, né? Mas para que todo mundo possa te conhecer um pouquinho mais, né? Não só aqueles vendedores que hoje vivem, né, a JC Luz, mas muita gente que num outro momento possa assistir, te ouvir e possa se inspirar ou até se identificar, né? Virar a chave, como a gente diz. Você tem uma história, né? Como eu falei no começo, você me disse em outro momento que começou como representante comercial na área de medicamentos. Isso. Mas não sou eu que vou falar, né? A gente quer ouvir de você, quer entender essa história e por que você hoje é um destaque, né? Você é uma VIP, né? Você está numa equipe VIP, né? Como a gente tem tantas equipes aqui, e você hoje tem se destacado mês a mês. E a gente quer entender qual é a fórmula da Andréia Tavares. Então, é prazer imenso estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Você sabe que você mora no meu coração. E como você falou, você até conhece bastante da minha história, porque a gente já percorreu um caminho outro juntos. Isso. E nos encontramos aqui de novo na JC Luz. E eu comecei como representante comercial na área de medicamentos há um bom tempo atrás. A venda, então, veio para você naquele... Foi a primeira... Primeiro caminho na venda já foi aí? Ou... Foi o meu primeiro caminho. Já comecei já na venda. Eu tinha 18 anos como representante comercial de uma distribuidora de medicamentos. Aí eu visitava as farmácias, porque os laboratórios eles não fazem a venda direta para o ponto de venda. Como a operadora não faz a venda direta de adesão para os clientes, a gente precisa de passar para uma administradora. A mesma coisa no laboratório, isso, no mercado da indústria farmacêutica. Eles precisam de uma distribuidora para fazer essa venda para os pontos de vendas, que são as farmácias e drogarias. E eu comecei nesse ramo, né? Momentos bons nessa época? Momentos muito bons, aprendi bastante. Comecei com uma distribuidora aqui do Rio. Depois saí, fui convidada para representar uma distribuidora de Uberlândia. Nossa, legal. Acredito que hoje ela ainda seja a maior distribuidora do Brasil. E na época eu fui destaque lá também, fui conhecer a sede. Muito, muito bom. Mas a empresa cresceu, né? Em algum momento, hoje você está na JC Luz, em algum momento isso mudou, né? Você percorreu outro caminho, de lá você veio para cá? Não, então, quando eu comecei, eu era bem nova, né? E na época eu era representante mesmo, eu tinha um CNPJ que eu representava essa distribuidora aqui no Rio. E se o cliente ele não pagasse, eu ficava com esse débito. O risco era seu. Era meu. E infelizmente aconteceu na época de um cliente ficar com um débito muito alto. Você vê, há muitos anos atrás era algo em torno de 70 mil reais. E eu não tive como pagar. E como eu não tinha como pagar, eu não podia mais continuar representando a empresa. Eu tive que ser afastada, né, sair, e aí eu fui procurar outra função e acabei indo para propaganda médica. Ainda ali na propaganda médica você tinha que exercer um pouquinho até da venda, né? Porque na propaganda você tem que ofertar
um produto que você representa, não é isso? Você visita médicos, né? Você faz Aquele pessoal que entra no meio com da as consulta, pastas. né? Esses mesmo. Aquele que é odiado pelo cliente, né? O paciente fica com ódio. E o médico adora, porque é tipo um respiro para ele. Naquele momento que o representante, que o propagandista chega, o médico dá aquela respirada, toma um cafezinho, uma água. E aí eu fui para trabalhar no laboratório e fiquei por um bom tempo, né, na indústria como propagandista. É interessante que na propagandista, né, na função de propagandista, eu acredito que você tenha que ter lidado com uma dinâmica de trabalho agressiva em algum momento, né, porque você tinha que ali interromper uma rotina de consulta e você tinha que ser rápida para mandar um recado, né? Exatamente. Eu acho que ali já entra um pouquinho de uma técnica que a gente precisa também utilizar no nosso dia a dia, nesse mercado que hoje você vive, né? Você tem pouco tempo e tem que mandar o recado naquela hora, né? Isso. Então, bem essa mecânica aí que você falou. Precisa ser assertivo, né? Você vai ter um momento, até porque você também não vai estar sozinho. Dificilmente você entra no consultório do médico sozinho. Sempre tem 2, 3 colegas de outros laboratórios juntos com você, concorrentes. E você precisa entregar seu recado rápido e objetivo para que o médico prescreva o seu né, sem ser o do concorrente. É interessante isso, né? A gente acaba somando experiências, né? Da mesma forma como a gente tem as derrotas temporárias, né? Que eu diria, a gente não pode passar por percalços, né? Mas nunca imaginar que aquilo seja o fim. Né? Então você deve ter tido altos e baixos, recomeços, não acredito, né? E te fizeram, obviamente, chegar até aqui. Nesse mercado de propaganda, de remédio, de propagandista, você seguiu adiante, a gente se encontrou, né, no caminho, o pessoal vai entender nesse ponto aonde, mas traz para a gente um pouquinho de detalhe ou uma experiência boa que você possa ter vivido, que você trouxe para o que você faz hoje, né, de tudo isso que você viveu lá na indústria farmacêutica. Você trouxe para cá, para esse momento seu hoje, que é bem diferente, é claro? Eu acho que tudo é uma questão de vivências, né? Como você falou, a gente sempre traz um pouco do que a gente viveu em vários momentos para o momento presente, né? Acho que a gente é assim um todo, vai aos pouquinhos acrescentando cada vez experiências novas que aí acabam compilando para aquele momento presente que a gente está. E muito do que eu vivi na venda, né? Porque a venda na farmácia era como se fosse o PAP, né? Isso, do corretor. A gente teve até esse momento com o Jorge aqui, né? No episódio anterior, eu assisti. Onde ele tira você da cadeira, vai buscar a venda, o cliente está na rua, então vai fazer um PAP. Né? Então você viveu já esse momento já também. Vivi, né? Lá como representante comercial. E na propaganda, essa questão da objetividade, de você ter que fazer um fechamento rápido ali, objetivo, para que o médico ele prescreva o seu. E acabo trazendo um pouco isso para a venda do plano de saúde, né? Que é o que eu estou vivendo tirar hoje. Aquilo que não tem peso, né? Das experiências que a gente vive, a gente tem sempre um lado bom e um lado ruim, né? Então, aquilo que é bom, a gente replica. Isso. Né? Aquilo que não valeu, não deu certo, deixa de lado, né? Isso aí. A gente costuma sempre dizer isso na nossa atividade de hoje, do dia a dia. Então, o que você fez no mês passado que deu certo? Faz mais, faz melhor, né? E o que não deu certo? Deixa de lado. Isso. Né? Busca uma nova alternativa, testa uma coisa nova, mais rápido, com mais vezes. Então, é lógico que você deve estar fazendo algo na sua dinâmica que tem te colocado no pódio por tantas vezes, né? Mas de propagandista, né? Aí tem um pedacinho da história que eu queria ouvir de você, que te fez recomeçar, né?
Você teve um momento aí no teu percurso que você teve que dar uma parada e veio até aqui, né? Hoje estamos aqui nesse momento. Então, aí quando eu decidi ter um filho, eu demorei bastante tempo, eu era casada, eu demorei um tempo para decidir ter um filho, porque eu queria, assim, participar bastante da vida dele e tudo. E aí, enfim, meu filho nasceu e eu era da propaganda, e só que meu filho tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Eu precisei ir para São Paulo para uma reunião de ciclo, né? Que na indústria tinha muitas reuniões de ciclo, geralmente eram em São Paulo. E o meu ex-marido, na época, também, ele é Da indústria. propagandista até hoje, ele também era da indústria, ele também estava numa reunião de ciclo pelo laboratório que ele trabalhava. Então, nem eu nem ele estávamos aqui. E meu filho sofreu um acidente, perdeu os dentinhos, né, da frente. E eu fiquei muito abalada com isso e decidi largar tudo, sair do emprego e fui embora morar no interior. Morar em São Pedro da Aldeia. E fiquei lá sem trabalhar, né, só sendo mãe do Miguel. Que louvável. E aí, infelizmente, o casamento, né, acabou não indo à frente, a gente acabou se separando e eu voltei para casa da minha mãe e tentei voltar para a indústria. Para o mercado novamente, né? Porém, eu fiquei muito tempo, né, fora e não consegui voltar para a indústria, né? me recolocar. E aí eu acabei aceitando o convite do meu cunhado, que na época estava como subsecretário de música lá no município de São Gonçalo. E fui trabalhar com ele como secretária dele da Orquestra de São Gonçalo. Outro começo. Um recomeço. Mais um início, né? Até porque eu acho que assim, a vida é assim, ela é feita de vários ciclos, né? E aí eu recomecei de novo. Novas experiências. Novas experiências, tudo diferente, porque eu sempre trabalhei com venda desde os 8 anos. E aos 38, 39 anos, recomeçar fora da venda. Fora da venda, num ambiente assim que eu não tinha a ver, tinha... né, com o seu DNA de venda. Exatamente. Eu acredito que, como você começou muito cedo com a venda, você continuou por quanto tempo na parte de secretaria? Porque foi um pouquinho diferente, não sei, aquele momento para você. É lógico, você tinha um convívio com um familiar, era o que você tinha como oportunidade. Óbvio, você tem que sustentar a família também, né? O seu filho, que estava com você nesse momento ainda, né? E como é que foi depois? Eu fiquei 4 anos, né? Foi um período de uma administração. Nessa época, o governo ele não se reelegeu. Então, foram 4 anos nessa função, né, de secretária. E foi, assim, bom porque eu pude dar muita assistência para o meu filho nessa época, né? Estávamos eu e ele, e foi, assim, essencial, né? Deus, ele faz tudo certo no momento certo, né? E não podemos perder jamais a fé. É verdade. E foi, assim, um momento que, às vezes, eu me perguntava, eu não entendia por que eu não tinha conseguido voltar, né, para aquilo que eu amava fazer. Mas aí depois eu falei, tá tudo na mão de Deus. Então eu confiei. E aí depois desses 4 anos eu fui trabalhar com cosméticos. Olha a venda voltando. Eu voltei para venda. Voltei para venda e fiquei um tempo trabalhando numa empresa. Aliás, uma escola de vendas também. Né? É verdade. Uma escola de vendas. É o porta a porta mais uma vez. Mais uma vez o porta a porta, mais uma vez, PAP. E só que acabou que não foi assim à frente também. E eu fui convidada para trabalhar
num PAP também, só que propagando o curso profissionalizante na área de refrigeração. E a venda te puxando E de a novo. venda, sempre a venda. Só por um momento da minha vida profissional que eu não trabalhei com vendas, que foram esses 4 anos como secretária. Foi só o único momento. E aí eu fui e lá eu conheci uma pessoa que foi fazer um treinamento e ela me falou de uma empresa, de um plano de saúde em São Gonçalo que estava precisando de uma vendedora. É aí que a gente E se aí encontra. eu fui, ela pediu para eu mandar o currículo para ela. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com plano de saúde, nunca tinha pesquisado sobre o mercado, que é muitíssimo promissor. Bastante. Né? Digo hoje, nessa casa que eu estou, JC Luz, que é um salário que se equipara bastante ou até muitas vezes sobrepõe a indústria farmacêutica, que já tem um salário bem acima da média de várias profissões. E eu entreguei meu currículo e fui fazer uma entrevista com você. E foi tudo certo na entrevista. Conheceu o mercado de plano. Fui trabalhar com plano de saúde. Que trajetória, né? Isso. Altos, baixos, vitórias, recomecei derrotas, novamente. Recomeçando mais uma vez. Novamente. Conhecendo um mercado novo, mercado de planos. Só que na época lá a gente trabalhava com um produto só. Um único produto. Obviamente a gente está aqui hoje em outra empresa porque nós também recomeçamos. Né? Mas a minha história fica para um outro momento. Se quiser, te entrevisto. Tá, bem pensado. Mas, Andréia, eu conheço a tua história nesse pedaço, né? Eu pude ter essa felicidade de te trazer para esse mercado de plano de saúde, né? De certa forma, também te apresentar. Eu não lidava diretamente com a parte de treinamento de produto lá na outra empresa, mas você veio nesse mercado por lá. Né? Você conheceu, apesar de ser só um produto, mas o princípio, né? O mercado é único, é o mesmo. Mas hoje você, na JC Luz, né, você tem uma facilidade de você trabalhar com uma carteira completa, né? Não só com plano de saúde, mas com plano odontológico e com toda a linha de seguros. Né? Mas para chegar aqui na JC Luz tem um pedaço da história que só você pode contar. Eu não, senão eu vou estragar a surpresa. Né? Então, traz para a gente a Andréia agora. A Andréia que viveu todas essas experiências, né? Viveu lá na tua início da juventude, um primeiro contato com a venda na parte farmacêutica, que teve suas derrotas temporárias, se levantou de novo, né? Segurou, como toda mãe deve segurar, aquela dificuldade no momento da vida, cuidou do filho, hoje é um menino lindo, né? Seguindo um caminho também, porque teve uma boa criação da mãe, da Andréia, né? E hoje você está aqui, numa empresa que eu guardo aqui os elogios e deixo para você falar desse teu momento agora. Porque muita gente que ainda vai chegar na empresa vai ver aqui em você uma referência, né? De uma pessoa que soube lidar com esses momentos da vida e hoje é um destaque na JC Luz. Né? No primeiro ano de JC Luz você já foi destaque nacional, já viajou pela Qualicorp, mas como é hoje? A Andréia Tavares, que hoje está na JC Luz. Esse é o momento. Então, eu digo que eu tenho 1 ano e alguns meses que eu estou aqui na JC Luz, e eu sou outra pessoa. A minha vida, ela realmente mudou. Lá na equipe tem até o próprio Jorge Luiz, ele tem uma frase que ele fala assim, a vida dela mudou. E realmente, assim, a minha vida mudou quando eu entrei aqui nessa empresa.
e não é clichê, assim, é uma empresa que você tem um suporte, assim, que eu não sei nem explicar, às vezes faltam até palavras, né? Muitas vezes eu até me emociono porque foi assim um salto, foi uma virada de chave. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito assustada, porque como eu só trabalhava com um produto, eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta, né? Como é que eu vou conseguir? Eu botava a mão na cabeça e falava, gente, como é que eu vou conseguir vender? Tem essa meta mínima que tem que bater todo mês e como é que vai ser isso? E eu fui trabalhando lá na equipe, né? Eu faço parte da VIP com muito orgulho. E o Peterson, ele sempre me incentivando e sempre falando, me dando dicas, né, do que eu poderia fazer para eu ter essa virada de chave, né? Sempre falando que acreditava que isso ia acontecer, eu ia romper. E foi dessa forma. Eu comecei a vender e com todo esse suporte, porque aqui a gente não é visto como um número, aqui a gente é visto como um ser humano mesmo. As pessoas, elas cuidam de você aqui, né? Eu vim muito machucada. E quando eu cheguei aqui, eu tive um acolhimento, assim, surreal. Antes de eu ser contratada, eu lembro que no dia eu vim fazer a entrevista, né? E nós conversamos, conversei com a Alex Vander, com a Andrade, e a Cláudia pediu para me conhecer. E eu achei assim aquilo surreal. Falei, caramba, a dona da empresa quer me conhecer. E aí ela me chamou na sala dela, né? E falou para mim que daquele dia em diante minha vida nunca mais ia ser a mesma. Que eu ia romper e conseguir conquistar sonhos como eu jamais tinha acontecido. E todas as palavras que ela me falou, assim, nunca deixaram... Eu até falei isso para ela no aniversário dela, no bilhete que eu escrevi. Elas ecoam na minha mente, né? Porque o trabalho do corretor, ele é um trabalho difícil às vezes, porque a gente zera o game todo mês. Né? Você bate a meta, você faz o que você tem que fazer e no mês seguinte você tá ali falando, agora começa tudo de novo. E então, como a gente é humano, às vezes a gente dá aquela, né? Será que eu vou conseguir? Como é que vai ser esse mês? Pesa para você? Oi? Hoje pesa para você recomeçar, porque todo mês é como você falou, meta batida e mês seguinte novo, zerado. Não, eu não tenho mais como peso por conta disso. Eu acho que é toda essa estrutura, né, da própria empresa que faz com que a gente não fique pesado. É uma coisa que é uma constância, né? O trabalho tem que ser feito. E como no meu caso, né, eu faço com muito amor e eu sei que eu vou conseguir, sabe? Aquela frase do hino, né? Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Então eu vivo isso todos os meses, Marcos. Todos os meses eu vivo essa frase, sabe? Eu não sei como Deus irá fazer, mas ele faz e vai ser perfeito. Então é dessa forma que eu vivo. Você falou da virada de chave, né? Então sua chave virou na JC Luz? Virou completamente. Acreditar que você pode, que você merece. Sim. Né? Que os sonhos são alcançáveis. Sim. Quando eu entrei aqui também, no primeiro dia, Andrade falou, se você vender 10 mil reais, você ganha um notebook.
Aí eu falei, gente, eu saí daqui. Eu cheguei em casa e falei, mãe, lá na empresa que eu vou entrar, se eu vender 10 mil, eu ganho um notebook. Mas como que eu vou vender 10 mil num mês? Eu nunca vendi, né? Nunca vendi 10 mil. Aí minha mãe falou assim, mas você vai vender. Eu falei, eu tenho certeza também, mãe. E aí, em setembro de 2021, com meses, não tinha nem um ano ainda de empresa, eu fiz meu primeiro 10 mil reais. E ganhou o notebook. Ganhei notebook. Muito bom. Uma virada de chave incrível. É. Você começou a frequentar os pódios, né? Você hoje é uma corretora de destaque, é uma corretora VIP, de uma equipe VIP, né? Que tem se testado, eu acredito, né? Que você, como disse há pouco, mãe, nunca vendi 10 mil e de repente encarou o desafio e venceu. Como eu tinha certeza que você ia conseguir, né? Mas que, obviamente, isso dependia de você, né? Mas o potencial estava aí guardado em você e a JC Luz sempre, né, vai trabalhar para que você se encontre. Essa empresa nos proporciona momentos únicos na vida, né? Nessa tua nova fase de virada de chave, o que você poderia destacar hoje? Tantos momentos especiais. Você quer saber de algum momento que eu tenha passado? O que vier na sua cabeça agora. Eu acho que até mesmo a viagem com a Qualicorp, né? E eu fui uma das campeãs ano passado e fui para Bahia esse ano, em maio, lá no Iberostar, que foi, assim, uma experiência nova, única. Apesar de já ter ido à Bahia, eu conhecia já a Bahia, né? Mas, assim... Com a JC Luz... O que foi, aquela viagem foi, assim... Foi única. Foi. Diferente. Diferente. Foi muito surreal. Tudo feito, assim, pra gente... Com todo carinho. Com todo carinho, com detalhes. Detalhes, quando a gente chegou, tinha o chinelo... camiseta, filtro solar, hidratante, tinha todo um cuidado pra gente ali, foi assim muito, muito bom, muito surreal. E tô aí na batalha pro Cruzeiro ano que vem. E logicamente você vai estar. Espero que sim. Andréia, de tantos momentos, né, dessa virada de chave, para tanta gente que ainda vai chegar na empresa e que certamente deve se inspirar, né, na tua história, nos seus momentos, e tudo aquilo que estar aqui te proporcionou conquistar. E muito ainda que você ainda tem para conquistar, né? Eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem. O que a Andréia diria para aquela pessoa que ainda não virou a chave, aquela pessoa que ainda não está nem no nosso mercado, mas que ouvindo você pode despertar nela essa vontade de estar. Até porque aqui a gente não tem limitações, né? Quer viver o seu momento, quer se encontrar, né? Quer realizar seus sonhos, a JC Luz está aqui para isso. Para acolher essa pessoa que quer vencer. Então, Andréia, diz. Isso. Eu acredito que aqui a gente se vê como um empreendedor. E nesse ramo, como corretor, você tem ganhos ilimitados, basta querer. E trabalhar com dedicação. Eu trabalho com amor, me dedico 100%. Eu atendo o cliente para a hora, porque eu vejo como meu negócio. E que esse negócio ele me proporciona realizar sonhos. Então, para você que está começando ou que pretende começar nesse ramo de corretor, de plano de saúde, seguro, enfim, faça com amor,
trate seu cliente como um tesouro mesmo e seja eficiente. O cliente falou com você, você responde, você faz tudo para a hora. E eu acho que é isso que é o grande diferencial, assim, que acaba te deixando. Mesmo que seja um dental, trate o seu cliente com excelência, com dedicação e não tem limites. Você me falou uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente vê um campeão chegando, né, no pódio, terceiro, segundo, primeiro, sempre no pódio. E a gente fica pensando assim, o que ele faz diferente, né? Então, Andréia, o que você faz diferente? Não tem nada assim, eu faço com constância. Qual é o segredo? Não tem segredo, é dedicação mesmo. E constância, né? Todos os meses, não tem sábado, domingo, feriado. Eu estava até numa festa no sábado e eu ouvi da minha sobrinha, eu considero ela como uma sobrinha, que eu me encontrei. Você se encontrou nessa profissão porque você está aqui, está atendendo o cliente. Aí eu falei, eu me encontrei na empresa que eu tô. Porque aqui na JC Luz, como a gente é tratado de forma como única, ser humano, né? E você percebe que só você pode ir onde você quiser alcançar. O céu é o limite. É só você querer. Então, eu coloquei isso para mim como uma verdade e eu busco isso. E é isso que eu faço todos os meses. Eu não tenho sábado, domingo, feriado. O cliente falou comigo, eu estou atendendo, estou respondendo. Prioridade, né? É a prioridade. Isso é o que traz o resultado, né? Te dá a colocação dentro do ranking. No dia a dia, o cliente para você, já que você falou de atendimento de prioridade, você faz algum tipo de atendimento diferenciado? Você tem alguma coisa na rotina que seja... Não, eu acredito que, assim, eu faço muito pós-venda também. Eu não apenas vendo. Eu não simplesmente vendi e acabou. Aquele cliente, nunca mais eu vou falar com ele ou vou dar a atenção que eu dei antes. Não, a mesma atenção que eu dei antes de concretizar a venda, eu dou para ele no pós-venda. Que ele tiver de problema, ele tem problema com o aplicativo que não está conseguindo acessar. Eu vou ajudar ele a acessar, eu baixo o aplicativo do que for, da operadora que for. Ajudo ele, mostro para ele como foi, filmo a tela para poder mandar para ele o vídeo explicando o passo a passo. Eu tenho esse cuidado com o cliente. Acho que deve ser um pouco isso, né? E acabo tendo muita indicação. Um cliente acaba indicando muito para o outro, família. É onde a venda começa, no pós-venda. Tá perfeito. É daí que vem outros clientes, certamente. Exatamente. Onde você vem somando tanto resultado e pódios, premiações, né? Sonhos que você ainda deve querer alcançar, obviamente. Com certeza. Né? Você não deve parar por aqui. Não espero que pare também. Né? Me vem uma palavra aqui, né, à mente. Felicidade. Hoje você se vê dessa forma? Vendendo felicidade? Vejo. Achei muito boa essa frase, vou até usar. Eu vendo felicidade. Vendo mesmo. Eu sou muito feliz, muito realizada. Se você pudesse, então, dividir o teu ciclo profissional hoje, tem uma divisão? É assim que a gente pode ver? Tem. Você virou a chave nesse momento nesse que você está? Nesse momento da minha vida. A JC Luz para você hoje? É minha família. Minha segunda família, né? Me sinto em casa aqui. De verdade. A vontade sempre estar junto, né? A gente sempre. Essa é a JC Luz na vida da gente, na vida de tantas pessoas, né? Tantas Andréias, né? Tantos Fábios, Jorges, né? Peterson, tantos amigos que a gente faz aqui, uma família muito grande realmente, e que cabe muito mais, certamente. É uma fábrica onde a gente realiza sonhos. É assim que eu vejo. E eu vejo em você. É assim que a gente se vê hoje. É uma fábrica de vencedores, né? Vencedores, isso mesmo. É uma fábrica
de vencedores. Né? Não pelo motivo de fazer algo, fabricar, ter isso, não. Não, é porque isso é nos mostrado no virar de chave. É verdade. Né? Então, Andréia, tem mais segredo? Não tem. Não tem, né? É trabalho. É trabalho. É constância. Constância. É ouvir a voz, não é? Que a gente tem uma liderança. Verdade. Você tem uma liderança muito empenhada, né, com a equipe, que é o Peterson. A gente tem uma diretoria comercial maravilhosa, uma presidência também, que te acolheu, como você disse, de forma única. Eu só espero de você sucesso. E que tantas pessoas que nos ouvem, nos veem, também possam se inspirar, né? E ver como é simples, né, se dedicar, confiar e fazer o trabalho. Né? Dicas a gente tem, claro, várias. A metodologia a gente utiliza, mas, sobretudo, fazer o trabalho. Né? Isso. Então, tem algum outro segredo que eu não saiba? Nenhum segredo. Andréia, muito obrigado. Obrigada a você, Fiquei muito Marcos. feliz com a sua presença. Sucesso para você, que você conquiste ainda muito mais na sua vida. Para nós. Tá bom? Obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença.